Luan Santos traria para essa janela Patrick Sequeira, Adrielson e Elinho. Cara, eu acho que você atacou as posições certas. É exatamente o que eu faria também, né? Goleiro, zagueiro e ponta. A questão é, nessa soma aí, irmão, deve ter uns 150 milhões de reais no mínimo. Adrielson até menos, eu acho, né? Porque Adrielson é um cara que é menos valorizado. Apesar de ser um bom jogador, eu traria. Eu traria os 3, tá? Só para deixar claro, são 3 ótimos nomes. O problema é que essa lista aí de 3 que você trouxe deve ter por baixo uns 150 milhões de reais aí de contratação. Só o Patrick Sequeira estão pedindo 70, o Elinho deve ser mais uns 50, 60, e o Adrielson você bota aí mais do que uns 15, 20, por baixo uns 150 milhões, por baixo, acho que até mais, beira mais uns 200, é mais perto dos 200 do que mais perto dos 150, né, Fê? São 3 nomes interessantes, são 3 posições que eu acho que o Bahia precisa trazer para encorpar, mas acho que esses 3 nomes de uma vez só, no meu modo de ver, é um investimento que os caras não vão fazer em termos de valor, né, Fê? É isso, a soma de fato aí fica salgada. Mas a gente sabe que é necessário. Mas, enfim, obviamente, por mim, poderia trazer, não teria problema nenhum. Né? Traz que a torcida paga. Mas não vejo o Grupo City fazendo esse movimento numa janela dessa. Né? Obviamente, a gente teve o Lúcio, que foi um valor alto, né? 60, 65 milhões de reais. Poderia até fazer sentido 3 jogadores, né? E custando 150, 180, enfim, varia muito também da questão de mercado. Mas talvez nesse momento, acho que o Grupo City esteja observando oportunidade de mercado, né? A famosa oportunidade de mercado. Né? Jogadores que estão com contrato livre, que podem servir, né? Talvez eles possam, de fato, botar toda a grana ali no goleiro e para um atacante ou um meia, eles trazerem um jogador que está livre no mercado, né? Que obviamente não é de graça, não é gratuito, porque você tem que arcar com salário, sem lucro, etc. Mas eu vejo o Bahia mais atacando dessa maneira o mercado. Mas se não conseguir fechar com ninguém que está livre, né? Que seja do agrado do grupo, do Rogério, eu acho que de fato tem que contratar. Né? A gente não pode esperar até 2026 para poder fazer esse investimento. A gente sabe que é a janela que o Bahia mais contrata, né, que o Bahia mais gasta é a primeira janela, né, sempre a janela de janeiro, mas quando o mercado realmente aquece é nesse meio de ano e é quando aparecem, né, as lacunas que a gente tem. Né? Então a gente tem aí uma baixa do Eric, que vai ficar um bom tempo fora, tem uma baixa do Canu, que vai ficar um tempo fora, né? Enfim, a gente tem a questão também do ponta esquerda ali para fazer uma sombra ao Pulga, né? Que a gente também ainda não tem esse cara, né? Exatamente assim, por se dizer, né? E obviamente o goleiro, que enfim, a gente vive aqui falando sobre isso, em constantes fases aí do Marcos Felipe, tem o Ronaldo ali também querendo roubar vaga, mas para mim não é ainda o cara, nenhum dos dois é o cara do projeto que vai ser um goleiro longevo aqui por um bom tempo no Bahia. Então, de fato, esses espaços têm que ser atacados urgentemente, né? Até porque a gente já está no momento da janela. Eu vi aqui o comentário do Silas Márcio, ele falou que hoje vai ter jogo da Costa Rica no Gold TV, né? Que quem quiser acompanhar aí o Patrick Sequeira em ação, pode acompanhar aí o Patrick no Gold TV. O Felipe Gabriel falou aí, ó, o Bahia tem que começar a pensar grande, o Rafael Tolói, zagueiro da Itália, tá livre também. Ô, Felipe... Eu vi algum time brasileiro tá interessado no Tolói. Velho, vamos lá. Quando a gente fala do nome do jogador, a gente precisa fazer uma análise completa, né? Quando vocês trazem o nome aqui pra gente precisa fazer uma análise completa. Rafael Tolói, tecnicamente, é indiscutível, no meu modo de ver. Tecnicamente, ele é indiscutível. Só que, assim, Rafael Tolói é um zagueiro de 33 anos. 33 anos, né? Tá voltando do futebol europeu. 34, na verdade. 34. Acabei de olhar aqui. Ele tem 34 e vai fazer 35 em outubro. 35 anos. E aí, velho, eu vou fazer um levantamento. Eu vou mostrar para vocês aqui que é engraçado, né? Que a gente às vezes não se apega a essas questões. Mas vamos olhar aqui, ó. Esse aqui são os últimos 2 anos do Rafael Tolói. Rafael Tolói, nos últimos 2 anos, fez 41 jogos. O Bahia fez 41 jogos em 5 meses. Vocês já pararam para analisar isso? Rafael Tolói é um zagueiro de 34 anos. 34 anos. Vai fazer 35 no dia 10/10, né? Ele é do dia 10 de outubro de 90. Ou seja, ele tem 34, vai fazer 35 em 4 meses.
Olha a minutagem do Rafael Tolói. 834 minutos na temporada, em 17 jogos. Né? E, para além disso, fez 45 contra o Bolonha, 31 contra o Milan, não jogou contra o Lecce, 45 contra o Monza, não jogou contra o Parma. E, para além disso, né, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas da carreira do Rafael Tolói, ele fez 41 jogos. O Bahia fez 41 jogos só em 5 meses dessa temporada. Então, assim, indiscutivelmente, em termos técnicos, é um nome relevante. Mas vale a pena aportar dinheiro no Rafael Tolói? Não vale, velho. É a mesma lógica que vocês trazem. Engraçado que vocês criticam a lógica do Michel Araújo, do Rodrigo Nestor, né? Ah, porque gastou mal, porque trouxe Rodrigo Nestor, porque trouxe Michel Araújo. Trazer Rafael Tolói hoje, no meu modo de ver, para nosso cenário, é gastar mal. É você apostar num cara de 34 para 35 anos, que fez nos últimos 2 anos 40 jogos na carreira, que não é titular absoluto na Itália, né, que não tem uma sequência de jogos tão grande, que tem uma minutagem baixíssima, e você vai trazer o cara para poder ver se o cara vai ser titular aqui. Tecnicamente ele é melhor do que David Duarte? É. Tecnicamente ele é melhor do que Gabriel Xavier? É. Mas qual é a garantia que Rafael Tolói vai ser titular e vai ter sequência aqui? No meu modo de ver, Adrielson, que foi o nome citado anteriormente aí, né, é muito mais investimento, né, é muito melhor investir no Adrielson, por exemplo, do que investir no Rafael Tolói. Sem contar que Rafael Tolói está há 10 anos na Itália, velho. 10 anos no futebol europeu. É um cara que há muito tempo não joga no Brasil, que talvez não aguente essa carga. Aí vamos para Adrielson, por exemplo, que é um cara muito mais jovem, né, que recentemente estava no Botafogo, que saiu do Brasil há pouco tempo, né, está emprestado no Anderlecht, né? É um cara de 27 anos, o Adrielson. Então é um cara muito mais jovem, né? Olha a minutagem do Adrielson. Ele tem mais minutos em campo em menos jogos do que o Rafael Tolói. Ele tem 1.040 minutos, né, na Liga Belga com o Anderlecht. E se você parar para analisar, né? Aqui no ano passado, somando aqui os jogos Claro, ele teve aqui, né? Foi emprestado várias vezes, então ele não conseguiu ter uma sequência grande. Mas no ano passado, por exemplo, no Botafogo, ele fez 11 jogos. Né? O 2023 dele, ele fez 58 jogos, né? Que foi quando ele foi vendido para o Lyon. Então, assim, é um cara que já está acostumado com o futebol brasileiro, é um cara mais jovem, é um cara com mais vitalidade. E apesar de o número de jogos dele também não ter sido grande, tem muito mais a ver com a questão dele ter se transferido, né? Pô, foi pro Lyon, depois foi pro Botafogo, depois voltou pro Lyon, aí foi pro ficou num pinga-pinga muito... Ficou no pinga-pinga e não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas não por idade, não por lesão, não por qualquer outro tipo de problema. Então, no meu modo de ver, botando hoje no paralelo, Rafael Tolói é tecnicamente um zagueiraço, indiscutivelmente. Mas vale a pena gastar esse dinheiro no Rafael Tolói? No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, não. Então, assim, eu particularmente acho que não faz sentido. Porra, a mesma coisa que eu fiz de novo. Eu fui te tirar aqui a tela e tirei você. No meu modo de ver, não faz sentido você trazer um cara como o Rafael Tolói. E aí, velho, não adianta a gente criticar as contratações do Nestor, do Michel Araújo, dizer que o Bahia gasta mal, que não sei o quê, e pedir Rafael Tolói. Né? Então, eu acho que a gente pode, evidentemente, e deve cobrar. Como eu falei, as posições ali que o nosso amigo trouxe, né? Ele foi muito bem nas posições. Acho que são essas posições realmente que o Bahia precisa trazer e atacar no mercado. Mas atacar nomes que realmente valem a pena, realmente façam sentido para o Bahia. E não necessariamente contratar por contratar, ou só para dizer assim, tem que pensar grande, tem que trazer Rafael Tolói. Rafael Tolói é pensar grande nesse momento? Será que é mesmo? Rafael Tolói é pensar grande? Enfim, tem que avaliar os contextos, né, Fefo? É um cara de seleção italiana, né? Teve essa passagem por lá. No Brasil sempre foi muito contestada, né? Na época dele aqui de São Paulo. O torcedor, acho que não tem tantas lembranças boas do Rafael Tolói, mas é um cara que, como você falou, 10 anos na Itália realmente não é para qualquer um, óbvio, né? Sendo titular, como eu falei também, seleção. Mas a idade chega, né, em um momento, então, assim, é diferente de você querer comparar com o Everton Ribeiro, né? Até a própria minutagem do Rafael Tolói não se compara com o do Everton Ribeiro, mesmo com o Everton Ribeiro fazendo aí 36 anos de idade, né? Enfim, é complicado. Eu acho que é um nome, assim, que seria legal, interessante, mas talvez não agregaria tanto assim e não chegasse a... Talvez ele não iria conseguir bancar, né, o David Duarte ser titular nesse time, né? Ótimo, seria um cara experiente e tudo mais, mas custa, né? Tem um valor de custo, deve ser alto, né? Mas enfim, eu
prefiro trazer o Adrielson do que o Rafael Tolói atualmente. Felipe Gabriel falou, David Duarte ou Rafael Tolói? No mundo ideal, nenhum dos dois. No mundo ideal, um zagueiro melhor do que os dois. Adrielson. No mundo ideal, Adrielson, por exemplo. Então, assim, é isso que eu tô falando. A questão não é que Rafael Tolói é pior do que David Duarte. Inclusive, eu falei aqui anteriormente, né? Eu falei que Rafael Tolói é mais técnico e melhor do que David Duarte, mais técnico e melhor do que Gabriel Xavier, por exemplo. A questão não é essa. A questão é justamente, né, o fato de que a gente poderia investir num jogador mais novo, melhor, né, que vai nos render mais frutos, até para uma possível venda depois, ou para ter um pouco mais de tempo, né, com o cara aqui. Rafael Tolói pode chegar aqui, jogar um ano e se aposentar, pô. A gente não sabe. O cara tem 35 anos. A gente não sabe como é que tá o cara. Então, eu particularmente não acho que seja um bom nome, não. Beleza, vamos de chat aqui, Fê. Mandar um abraço pra galera que tá comentando. Um abraço pro Luiz Maltês. Bom dia, Leiro. O Bahia tem que contratar um goleiro logo. Não aguento mais. Meu pai todo jogo, dizendo que o Bahia deveria buscar goleiro do time adversário que estamos jogando. Tudo de melhor pra você. Tamo junto. Um abraço pro Luiz Maltês. Eu também acho, velho. Eu acho que vai ter que contratar um goleiro logo. Eu só faço, né, uma ponderação aqui, porque assim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que contratar um goleiro logo, só que tem que contratar um goleiro logo que resolva. Esse é o ponto. E aí, para contratar um goleiro logo que resolva, é um pouco mais complicado, porque goleiro que resolve é caro. Quem tem goleiro que resolva não quer liberar. É simples assim, né? Então você tem que pagar caro para poder ter uma liberação de um jogador como esse. E aí, óbvio, existe uma dificuldade maior no mercado. O goleiro é uma posição difícil, quem tem o seu não quer largar, né? É o caso, por exemplo, do John no Botafogo. John, você vê que o Botafogo já vendeu todo mundo, mas vai vender o John? Qual é a garantia que você vai ter que você vai achar outro John? Né? Então, já deixou embora o Tiquinho. O time do campeão brasileiro já foi metade dele embora, né? Descaracterizado. Ficaram, claro, algumas peças, Gregory, Marlon Freitas, Alex Telles, enfim, alguns jogadores permaneceram, evidentemente, mas metade do time foi embora. Agora, John não vai, né? Porque sabe que é um goleiro que faz a diferença, é um goleiro que faz o nome dele praticamente todo jogo do Botafogo. O Botafogo pode até não fazer um jogo bom, mas às vezes ganha jogo porque John estava lá, né? E isso é impressionante, realmente, a capacidade que o John tem. Contra o Santos, por exemplo, o John estava fazendo várias vezes. Foi o melhor em campo, o Santos amassando, aí Neymar faz a merda de botar a mão na bola, o Botafogo ganhou o jogo porque John segurou o jogo. O jogo poderia estar, até o momento que o Botafogo faz 1-0, o jogo poderia estar tranquilamente 2-0 para o Santos. Eu assisti o jogo todo, Santos e Botafogo, assisti o jogo todo. Né? E o jogo poderia estar tranquilamente, no mínimo, uns 2-0 para o Santos. Inclusive, a jogada que Neymar faz individual, né? Que ele recebe do Brasão e ele sai levando, limpa e chuta, o John faz uma defesaça, né? Então, se não fosse o John, o Botafogo poderia ter perdido o jogo para o Santos, e aí ele deixou o Botafogo vivo no jogo, e aí no final o Neymar faz a merda, o Botafogo consegue ali uma jogada, né? Um gol cagado, a verdade é essa, porque Arthur foi tentar cruzar, a bola passa por todo mundo, enfim, foi aquele gol bem típico de um gol cagado mesmo, né? E ninguém desvia, o goleiro fica na dúvida se vai ter desvio, se não vai, fica meio que parado no lance, e a bola termina entrando, o Botafogo vence o jogo. Mas o Botafogo só ficou vivo no jogo porque tinha um goleiro que faz a diferença, né? Que fez a diferença. Então, eu acho que é isso, assim, eu concordo com você. Já passou da hora do Bahia fazer um investimento alto em goleiro. Por time que a gente já montou, na minha opinião, goleiro, a gente precisa investir mais. É uma posição que, inclusive, no meu modo de ver, não sei se o Fefo concorda comigo, mas eu acho, Fefo, que é uma posição que a gente consegue investir mais, porque goleiro tem uma longevidade de carreira maior. Então você tem um cara que vai ficar com você durante mais tempo e se machuca menos. Né? É difícil você ver goleiro se machucar. Acontece. Né? Às vezes um choque, às vezes uma coisa, mas é mais difícil. O goleiro normalmente joga, né, muitas partidas, joga mais vezes. Então, assim, você tem uma posição que você vai ter durante muito tempo e que você dificilmente vai ter um cara que não vai ser utilizado por lesão, alguma coisa assim. Pode acontecer, mas dificilmente acontece. Então, eu acho que é uma posição que a gente precisa investir, pô. É isso, a realidade é uma só, velho. Vai ter que tirar esse escorpião do bolso, não tem jeito. Fabrício Romano postou há 2 dias atrás, 3 dias, não sei, não lembro exatamente, mas ele falou sobre Patrick Sequeira, falou que tem times da Europa interessados. Então, assim, mencionou, obviamente, também a investida do Bahia, né, na janela de inverno, né, que é a janela que eles chamam lá de início de ano. Então, obviamente, o Bahia ainda deve estar ali atrás, né, conversando, enfim, mostrando o projeto para o Patrick Sequeira. E muita gente fala, porra, mas 77 milhões pode até ser mais. E pela qualidade que o Patrick Sequeira tem, pelo que eu já assisti, né, de jogos dele no Campeonato Português, então, assim, tive que assistir, né, alguns, né, até por um PTV da vida mesmo, porque a gente não tem acesso ao Campeonato Português aqui no Brasil, mas, de fato, é um goleiro muito promissor, jovem, né, de seleção, e para mim, de fato, se é para ter essa segurança, se é para ter um cara que tem que confiar, aí tem que tirar esse copinho do bolso mesmo, tem que pagar a multa, não tem jeito.
Um abraço aí pro Beto F2. Boa tarde, Leiro. Não é querendo apertar a mente do Projeto City, mas desde o ano passado, mais goleiro na demanda desde o ano passado. Não veio no início do ano, não vai vir agora, é só para julho, depois só ano que vem. Cara, eu não sei como é que vai ser, né? Eu realmente não tenho como projetar o futuro. Eu não sei se vai ser só ano que vem. Eu acho que chega em julho, né? Essa janela é uma janela muito curta, uma janela muito específica para o Mundial. Eu gostaria que chegasse agora, eu gostaria que o BG tivesse alguma coisa alinhada para agora, para que nesse período de intervalo o goleiro, o jogador que fosse, Patrick Sequeira ou qualquer outro, né, que viesse, já tivesse ali um tempo de adaptação, né? Tivesse um tempo de treino para a gente poder ter um entrosamento maior, né, com o grupo. Mas eu acho que nesse contexto, Beto, de janela, realmente é uma janela muito curta, né? Você tem a janela ali do dia 2 ao dia 10, uma janela muito focada nos jogadores que vão disputar o Mundial. Repare que os times que mais se movimentaram, eu não vi nenhum time que não esteja no Mundial se movimentando, por exemplo. Eu não lembro de nenhuma contratação. Acho que só o Fortaleza, mas já era um jogador que já estava engatilhado há algum tempo já. O Valdez, né, do América do México, que eu acho mais ou menos, bem mais ou menos, né? Mas ok. O meia lá, né? O Valdez, como é o nome dele? Diego Valdez, né? Que fechou com Fortaleza, o chileno lá. Eu acho ele bem mais ou menos, mas enfim. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal antes de mais nada. Ative o sininho de notificações e, claro, deixe o seu like. Vou ser chato com isso, porque você provavelmente me conhece do canal Infobahia, mas estamos banidos de fazer qualquer tipo de conteúdo, né, no nosso canal antigo, pelo YouTube por tempo determinado. Não sabemos se vamos voltar com o canal, se a gente vai conseguir retomá-lo. Portanto, já peço que você engaje nesse novo canal aqui, porque se a gente não conseguir recuperar o outro, esse vai ser o nosso novo canal para poder nos comunicarmos com vocês, tá? Então, confere aqui embaixo, vê o botãozinho de inscrever, se vê se ele tá clicável, ativa as notificações e, claro, deixa o likezão aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza?